O tema que me foi proposto é um tema assim que a princípio me assustou um pouco. Transição para o triunfo do Cristo, a nova consciência coletiva. Aproveitando que eu vou ter pouco tempo, não quero ficar muito tempo mesmo, né? E eu costumo ser um cara assim meio objetivo, eu procurei pensar numa forma de trazer isso mais para o nosso cotidiano. Como é que eu poderia trazer isso para o nosso cotidiano? Bom, primeira coisa, não tem como falar de Cristo, desse ente Cristo, né, que muitos confundem com Jesus, sem falar em Jesus, embora Jesus não fosse o Cristo. Então, eu não tenho como fugir, eu tenho que falar de Jesus. Por quê? Porque certamente Jesus Cristo foi, de todos os homens que já encarnaram, aquele possivelmente mais evoluído que já passou por aqui. E se a energia do Cristo foi capaz de vibrar em Jesus, é por isso, né? Porque é uma coisa demasiada para qualquer um de nós. Então, eu queria começar com isso, com Jesus. Então, uma coisa que a gente sabe é que da vida de Jesus se sabe muito pouco até os 30 anos, que foi quando ele começou uma vida pública, que foi quando ele teve os apóstolos, que foram aqueles que escreveram basicamente sobre Jesus. Então, dessa vida de Jesus, dos 30 para trás, a gente sabe muito pouco mesmo. Tem-se, então, bastante notícia através do Evangelho desses 3 anos que Jesus dedicou a um ministério público. Mas eu quero, me atrever a pensar assim: Jesus, pelo que ele pregou, pelo que ele produziu naqueles 3 anos, ele não era um cara despreparado. Jesus, possivelmente, era um cara versado, doutor na lei dos judeus. Tanto é que ele falava, com qualquer doutor lá e ninguém enrolava ele. Ele sabia tudo da lei dos judeus e respondia tudo dentro da lei dos judeus. Eles não conseguiam pegar ele porque ele sabia tudo. Então, muitos dizem que Jesus peregrinou pela Índia, pelo Egito, esteve entre os essênios. Bom, não importa se isso é verdade ou não, o que é verdade ou não. O fato é que Jesus era uma pessoa muito preparada, mas muito preparada mesmo. Então, eu digo isso porque, como eu sou uma pessoa muito prática, essa minha prática não quer dizer que eu não dê valor para o conhecimento. Então, dando esse exemplo de Jesus para dizer para vocês que é o seguinte: o aprendizado é fundamental, que é o que grande parte de vocês está fazendo aqui desde as 2 horas da tarde, junto conosco. Nós estamos aqui tentando aprender um pouquinho com as experiências nossas. Então, o aprendizado é fundamental. O que o Norberto falou aqui, conhecer-se a si mesmo é super fundamental. E todo mundo hoje tem uma preocupação muito grande, em conhecimento. Eu quero conhecer, quero aprender. Bom, isso é fundamental para o ser humano, essa busca. Mas Jesus chegou a um certo momento e ele se apresentou lá, para João Batista, naquele instante ali que a gente tem naquele quadro, que simboliza o momento em que Jesus, digamos assim, recebe mais intensamente, a energia do Cristo. E ele começa assim um processo final que a gente pode chamar de cristificação, que é a primeira parte aqui do tema da palestra, é o triunfo do Cristo. O que é o Cristo, e essa cristificação? Eu também exemplifico essa cristificação em Jesus. Nesses 3 anos, se a gente não sabe nada da vida, ou quase nada da vida pregressa de Jesus, a gente sabe muito desses 3 anos da vida dele.
Jesus, nesses 3 anos, se dedicou ao quê? Ele se dedicou à vida dele? Jesus, várias vezes, tem algumas manifestações que para a gente até às vezes nos chocam assim, né? Quando a mãe vai procurá-lo, ele diz assim: mas quem é minha mãe? Né? Eu disse, pô, mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava num processo final, a gente pode dizer assim, da sua cristificação. Ele estava no momento final de vitória da sua própria personalidade, sobre a sua própria personalidade, sobre o seu próprio ego. Ele começou naqueles 3 anos, ele se esqueceu, ele não era mais uma personalidade, um ego. Ele começou a se dedicar a uma coisa muito maior e se esqueceu de si. Se esqueceu tanto de si que ele sabia que ele ia morrer. E ele não fugiu do destino dele. Foi capaz de levar aquele processo até o final. Uma das passagens talvez mais tristes da humanidade, né? Um ser que, pelo que a gente tem notícia, não fazia mal para ninguém. Dedicou aqueles últimos 3 anos da sua vida basicamente a só fazer o bem às pessoas, a curar, a propagar o bem, uma filosofia um pouco diferente do que todo mundo conhecia até aquele momento, né? Então, o que ele propagou naqueles 3 anos? Ele propagou o amor. Antes a lei era o quê? Me bate desse lado e eu te bato do outro lado, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus disse: não é assim. Tu quer vencer, tu tem que vencer a ti mesmo. Então, tu tem que ser capaz de dar esse lado, receber aqui, dar o outro também. Porque a coisa mais difícil que existe para nós seres humanos é dominarmos a nós mesmos. Dominar outra pessoa não é difícil. Existem diversas maneiras de se dominar uma pessoa, subjugar uma pessoa. Agora, dominar a si mesmo não é para qualquer um. Então Jesus teve essa capacidade. E para mim não existe ser humano até hoje que seja um exemplo maior de cristificação. Então, se eu tivesse, né, como tema dessa frase, procurar alguém para exemplificar, só podia ser Jesus. Então, mas eu acho assim, ó, a gente não pode ficar sonhando, procurando ser Jesus. Jesus, como eu falei no início, era um Espírito que encarnou entre nós de uma excelência que provavelmente não existiu mais nenhuma até hoje. Então, eu acho que a gente não tem que ficar se martirizando em chegar ao grau de Jesus agora, na nossa encarnação, nada. Eu acho assim, ó, na prática, eu disse para vocês, você parte. Quando a gente espera demais, a gente não faz nada. Então eu acho que nós temos que começar a pensar no que nós podemos fazer. Na prática, que qualquer um pode fazer. Na primeira palestra aqui foi dito, por exemplo, falando de questões da natureza, de coisas que qualquer um de nós é capaz de fazer. Sobre, por exemplo, a questão de comer carne. Quem é que não é capaz de, pelo menos um dia por semana, não comer carne? Não existe isso. Quem é que não é capaz de começar, por exemplo, a selecionar o seu lixo? A tentar produzir menos lixo no seu dia a dia? Quem é que não é capaz? Isso é difícil? Não, isso não é difícil, nós podemos fazer. A gente pode também, de alguma forma, pensar assim, ó. Por exemplo, uma coisa que não está muito, né, na mídia, questão da produção nossa produção de esgoto, por exemplo. Alguém fala disso? Alguém fala? Não. Por exemplo, Porto Alegre. Quantos % do esgoto de Porto Alegre que se trata?
Nós jogamos toneladas, milhões de litros de água todo dia no Rio Gravataí, por exemplo, e aqui no próprio Lago do Guaíba, sem tratamento nenhum. Passem ali pela Ipiranga, na hora que vocês estiverem atravessando assim, o sinal fechado, dá uma olhadinha no que é aquele arroio. Então assim, gente, ó, nós certamente podemos fazer muito no nosso dia a dia, e não são coisas grandes, são coisas possíveis. E eu não vejo outra forma da gente agir que não seja assim, como uma ferida que tem que se curar de dentro para fora. Enquanto nós não mudarmos nada em nós mesmos, nada vai mudar fora de nós. Então, eu acredito num processo de consciência, de criação ou de melhoria da consciência coletiva, que venha da individualidade, que parta da consciência individual, daquele estalo que dá na gente, algumas vezes na vida, que a gente começa a se perceber de coisas que a gente não pensava. Eu, por exemplo, fumei 300 anos na minha vida, e sempre tinha na minha consciência que aquilo era uma coisa ruim, aquilo me fazia mal, aquilo ia me causar um problema muito sério, mas eu não tinha, eu sabia, é o conhecimento, eu sabia, mas eu nunca tinha coragem de tomar uma atitude para aquilo. Mas um dia, para todos nós, pode pintar um momento que dá um estalo, e para mim deu. Pode sentar aqui, irmão. Um dia deu um estalo e eu parei de fumar. Para mim, uma coisa das mais fáceis do mundo. Depois que eu parei, eu resolvi. O problema todo é a gente resolver. Enquanto a gente não resolve, tudo é muito difícil. Agora, quando a gente diz, não, eu vou fazer mesmo, fica fácil. E para isso tem diversas coisas na nossa vida que nós fizemos todo dia, e que a gente sabe que faz errado, mas a gente faz. E a gente sabe que a gente podia fazer diferente. E lá no outro dia, faz de novo. Puxa vida. É chato, né? Então, assim, gente, nós já tivemos na história da humanidade diversos tipos de filosofia, ligados à religião, até filosofia política, que quiseram impor, de repente, num processo assim, de cima para baixo, um avanço na consciência da humanidade. E nenhuma delas deu certo. Vocês pegam o exemplo, por exemplo, do socialismo. Eu fiz a faculdade de História, eu não tinha cara mais à esquerda do que eu. Porque se tu vai ver a teoria de Marx, estudou a história humana, e aí ele disse, os homens antigamente se organizavam de uma forma primitiva, tudo era coletivo, os meios de produzir, era o comunismo primitivo. Só que era baseado na pobreza, não existia nada, as pessoas viviam 30 anos e morriam, aquela história, doenças, Depois teve o feudalismo, as pessoas eram cegas, estavam presas à terra, a nobreza, aquela história toda, e o meio de produção, que era a terra, também não era delas, era de alguns. Depois, a gente veio a ter a industrialização e o surgimento da burguesia e o sistema, que hoje é chamado de sistema capitalista, onde os meios de produção estão na mão das pessoas, particulares, mas não da grande maioria das pessoas que trabalham. Então, o que Marx percebeu, olhando essa realidade? Que cada sistema desses, existiam classes, dentro deles, que levava a derrubar aquele próprio sistema. Era uma classe, assim, o sistema era a tese, tinha uma classe que era a antítese, e aí partia para um novo sistema, através, normalmente, de uma revolução,
né? Um novo sistema que se tornava nova a tese, um novo sistema de produzir. Então, resumindo muito, gente, me perdoem, é um resumo. O que ele disse? Que a classe que era revolucionária dentro do capitalismo era o proletariado, né? Que o proletariado, chegado em algum momento de evolução do capitalismo, ele ia assumir o controle de todos os meios de produção, as fábricas, terra, tudo, né? E ia repartir isso, né? Ia socializar isso, e isso ia ser uma forma social de produzir. No primeiro momento, lá com uma ditadura do proletariado, e depois, para depois chegar no comunismo, bem lá no fim. Bom, isso tudo é teoria. Marx, por sinal, isso é uma teoria muito humana. Quem é que não quer que a humanidade chegue num tempo que todo mundo tenha o mínimo para sobreviver? Vocês acham justo as pessoas não terem nada, não terem onde morar, não ter o que comer, não ter saúde, não ter educação? É justo? É justo alguns terem e outros não terem? Nós somos todos seres humanos. Por que uns têm que ter e outros não têm? Então, é uma teoria que chama muita atenção por essa questão da justiça, né? A busca da justiça social. E eu, que estava na faculdade, é isso aí. Só que tem um problema. A teoria do Marx era para a coisa funcionar naturalmente, né? Mas aí tem uns caras, por exemplo, lá na Rússia, na época que era um país que na prática não tinha nem saído do feudalismo ainda, né? E que viram a possibilidade de assumir o governo numa época de crise, e aí implantaram o socialismo, né, na marra. O que eles fizeram? Eles pegaram a teoria e enfiaram na realidade. E a realidade que tem que se moldar a teoria. Então, como é que uma coisa dessa vai dar certo? Como é que as pessoas vão se adaptar a uma coisa que não é fruto da sua evolução, da sua consciência? E aqui eu faço um parêntese, né? O que é consciência? Para mim é uma coisa muito simples. Consciência é como se fosse um óculos que a gente vê a realidade. Aquilo que a gente tem dentro da gente mesmo que vai nos guiando na nossa vida. Vai nos guiando para que a gente faça as nossas escolhas. A nossa consciência, ela não é imutável. Ela está sempre mudando. E normalmente para melhor. É só a gente olhar a própria humanidade. Né? Há 200, 300 anos atrás, né, falar em direitos humanos, falar em direito de voto, falar em trocentas coisas que hoje para nós são coisas banais, né? Era uma coisa que não existia. Então, a consciência, ela não dá esses saltos assim. Ela não tem como, de repente, pegar as pessoas e transformar de água para vinho de um dia para o outro. Então, como é que esse tipo de experiência vai dar certo? Não tem como dar certo. Então, o que eu acredito? Vou dizer para vocês. Eu acredito que a nossa realidade só pode mudar através de nós. Nós vamos mudar a realidade. Né? No processo de evolução e não de revolução. Né? Enquanto nós não mudarmos a nossa consciência, não cristificarmos a nossa consciência para um estágio melhor para todo mundo, né? Não adianta que não vai ter nada que vai fazer uma situação melhor. Então, eu sempre procuro fazer isso aqui quando tenho a oportunidade de falar com vocês. Chamar as pessoas à sua responsabilidade. Né? A gente não pode se enganar. A responsabilidade das coisas é nossa. Vou procurar, no nosso dia a dia, fazer aquilo que a gente pode fazer. Não adianta sonhar demais com 1000 maravilhas e não fazer nada. Vamos, no dia a dia, procurar fazer pequenas coisas que, ao longo dos anos, vão fazer diferença e não vão voltar mais ao que era. Certamente todos nós aqui, hoje não fazemos muitas coisas que antes achávamos normais. Já abandonamos isso. Porque nós conhecemos e sentimos uma realidade diferente. A nossa consciência já não é igual. Estamos num momento diferente.
Então, o processo de cristificação, ele, para mim, passa por isso, por uma busca incessante da nossa melhoria. Da nossa. Por quê? Porque o que a gente vê por aí é que todo mundo quer melhorar os outros. Os outros. Estuda, mas ela, não, de mim ninguém vai tratar. Vai tratar dos outros. Os outros são os doentes, os outros são os desajustados, né? Eu não. Então assim, para mim o que é a realidade? Ninguém muda ninguém. Só muda a pessoa que se muda. Quando ela decide mudar de um estado para outro, ela muda. Ninguém vai mudar ninguém. Agora, eu posso, com certeza, influir nas pessoas, positivamente ou negativamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que fazer as coisas que eu digo que as pessoas têm que fazer, para que elas me vejam e me vendo, dizer assim, pô, ele faz. Se ele faz, não tem nada especial, um cara comum, por que eu não posso fazer? Então aí eu vou estar reflexamente mudando as outras pessoas. Mas chegar e dizer para o pessoal aqui, tu tem determinado problema, qualquer tipo de problema, tu tem que mudar, não. Normalmente a gente cria uma resistência. Então, a primeira preocupação tem que ser com a gente. Eu vou pedir só um minutinho para vocês, que eu quero pegar um texto aqui. Pessoal, eu queria só pedir uma licencinha para vocês. No encerramento aqui do Milton, ele vai dar uma mensagem, que é uma mensagem de encerramento do seminário que ele faz, do fechamento. E essa mensagem já vai ser o nosso ritual do fogo. Tá? Aí nós vamos estar ali atrás, em preparativo para a abertura de sessão. Então eu pediria assim, na hora que eu vou estar lá, não volto mais para o salão, vou estar lá atrás. Pediria para vocês, assim, no momento que ele for para o encerramento, já aquela elevação de pensamento, se preparando para receber os juízos ali dentro, depois que nós passarmos ali. Lembra a todos que é uma sessão festiva. O que é uma sessão festiva? Não é uma sessão caritativa tradicional. Então, o passe vai ser coletivo, né? Vai ser um túnel, né? Vocês vão passar, vão chegar na frente do congá, vão poder saudar o congá, pegar o seu patuá. Aqui vai ter vamos botar uns bolos, aqui uma lembrancinha para vocês levarem na saída, né? Mas eu queria pedir a contribuição de vocês. Nós devemos ter em torno de 150 pessoas, que não é uma sessão caritativa, ou seja, não vai ter consulta, tá? E eu pediria que aqueles que têm uma certa dificuldade de controlar a sua mediunidade, no ritual do fogo já peça auxílio, porque acaba assim, não é que não seja permitido, mas por exemplo, uma manifestação de espírito sofredor ali dentro durante uma sessão festiva, a princípio demonstra um descontrole do sensitivo, do médium. Não é campo de força de orixá que está fraco, não é egrégora da casa, não, é um médium consulente que está ali, que está em desequilíbrio, né, naquele momento, tá? Se houver necessidade, a gente vai ter um atendimento fraterno, né? Mas eu queria pedir o apoio de vocês, porque sessão festiva é uma sessão de louvação ao orixá. E nós vamos fazer uma sessão hoje para Preto Velho e Oriente, aniversário da casa. A gente faz pouquíssimas sessões festivas, acho que 1 ou 2 por ano, comparado com outros centros que fazem com mais regularidade. Então eu estou fazendo um apelo à nossa assistência, porque o trabalho, eu sempre digo, o corpo mediúnico, os espíritos do lado de lá e a assistência. Um triângulo. Sabe, pessoal? Conto com vocês, com a colaboração de vocês, tem bastante gente hoje aí, para que a gira transcorra com naturalidade, com sustentada, né? E aqui não haja nenhuma quebra aí de
decorrente dos trabalhos, tá bom? Tá? Então não teremos consulta nem passe individualizado. Vai ser um passe coletivo, vai entrar ali, pode ir direto no congresso. Todos vão entrar ali, vai passar ali por dentro, tá bom? Tá? Bom, pessoal, eu falei antes, né, de Jesus e vou ler 2 textos aqui que tem esse sentido. Nenhum de nós aqui é capaz, certamente, de fazer o que Jesus fez, mas é certamente capaz de fazer muita coisa. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, que é do Huberto Roden, filósofo que já é falecido desde 81, que eu recomendo, né? Fantástico, tem muitos livros, é um aprendizado fantástico. Dele tem um parágrafo aqui que é o seguinte, desse livro aqui, que eu acho que é do início do século passado, pelo jeito, né, que ele está. O que a humanidade de hoje necessita mais do que tudo é de santos da rua, santos da praça pública, santos dos escritórios, das fábricas, da política, homens que se guiem por um código absoluto de honestidade, homens que possuam a visão clara do eterno, a experiência do infinito, a permanente comunhão com Deus, e ao mesmo tempo vivam a vida normal do homem comum, interessando-se vivamente por tudo que pertence à vida humana normalmente vivida. O outro texto é um texto que eu recebi semana passada, uma vez, que é um texto da Marta Medeiros, que todo mundo conhece, né? O cronista da Zero Hora, e que eu achei muito interessante. Não vou ler todo, vou ler a parte que mais me interessa. O texto, o título é Em Caso de Despressurização. Por que ela fala isso? É porque quando a gente vai no avião lá e vai, antes de sair, estão aquelas instruções em caso de emergência, daí eles dizem que vai cair a máscara em caso de despressurização. E aí, primeiro tu coloca em ti, para depois ajudar a outra pessoa, mesmo que seja uma criança, um idoso, né? Então ela parte dessa análise assim, por que primeiro eu? Bom, tem gente abessa fazendo discurso pela ordem e reclamando em nome dos outros, mas também a própria vida, mas mantém a própria vida desarrumada. Trabalham naquilo que não gostam, não se esforçam para manter uma relação de amor prazerosa, não cuidam da própria saúde, não se interessam por cultura e informação, estão mais propensos a rosnar do que a aprender. Com a cabeça assim minada, vão passar que tipo de tranquilidade adiante? Que espécie de exemplo? E vão reivindicar o quê? Quer uma cidade mais limpa? Comece pelo seu quarto, seu banheiro e seu jardim. Quer mais justiça social? Respeite os direitos da empregada que trabalha na sua casa. Um trânsito menos violento? É simples. Avalie como você mesmo dirige. E uma vida melhor para todos? Ajudaria bastante pôr um sorriso nesse rosto, encontrar soluções viáveis para seus problemas, dar uma melhorada em você mesmo. Parece simplório, mas é apenas simples. Não sei se esse é o tal segredo que andou circulando pelos cinemas e sendo publicado em livro, mas o fato é que dar um jeito em si mesmo já é uma boa contribuição para salvar o mundo. Essa missão heróica e tão bem intencionada. Claro que não é preciso estar com a vida ganha para ser solidário. A experiência mostra que as pessoas que mais se sensibilizam com os dilemas alheios são aquelas que ainda têm muito a resolver na sua vida pessoal. Por outro lado, elas não praguejam, não gastam seu latim à toa, agem. A generosidade é seu oxigênio. Tudo o que nos acontece é responsabilidade nossa, tanto a parte boa quanto a parte ruim da nossa história, salvo fatalidades do destino e abandonos sociais. E mesmo entre os menos afortunados, há os que viram o jogo, ao contrário daqueles que apenas viram os chatos. Portanto, fazer nossa parte é o mínimo que se espera. Antes de falar mal da Caras, aquela revista famosa, pense se você mesmo não anda fazendo muita fofoca. Coloque sua camiseta pró-ecologia, mas antes, lembre-se de não jogar lixo na rua e nem de usar o carro desnecessariamente. Reduza o desperdício na sua casa. Uma coisa está relacionada com a outra. Você e o universo.
Quer mesmo salvá-lo? Analise seu próprio comportamento. Não se sinta culpado por pensar em si próprio. Cuide do seu espírito, do seu humor. Arrume seu cotidiano. Agora sim, estando quite consigo mesmo, vá em frente e mostre aos outros como se faz. Era a mensagem que eu tinha para vocês hoje.